Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Borges, venho aqui trazer mais uma proposta de projeto. Dessa vez vamos falar sobre a construção de essicatas. É um tema bem interessante, né, para demonstrar as espécies, falar um pouquinho sobre a formação, né, de diferentes plantas. E aí também vamos falar um pouco sobre a diferença de plantas gimnospermas e angiospermas, dando ênfase ao ecossistema Caatinga. Meu nome é Ana Borges, eu espero que vocês aproveitem, sejam todas e todos bem-vindos à nossa proposta de projeto. Bem, a Escicata é um trabalho que é desenvolvido em vários locais do mundo para que seja realmente apresentado o modelo de espécies vegetais, no caso, né, que é o nosso foco aqui, espécies vegetais. E esse modelo ele vai ser representado através da preservação de uma parte reprodutiva de uma planta que a gente tem interesse em conservar e dizer como modelo para determinada espécie, né? É como se fosse a impressão de uma amostra viva de uma planta que vai ser depositada num banco de dados chamado herbário e através da sua imagem, daquele modelo reprodutivo, é que vai ser identificado a posição daquele vegetal e a forma que ele se encontra na natureza. Então, através desses estudos, desse trabalho de produção de essicatas, é que é possível a gente fazer a identificação, classificação de vegetais e ter acesso desses materiais em bancos botânicos. E através desses bancos botânicos é que se faz o estudo da taxonomia e compara as diferentes espécies ou diferentes grupos de plantas em detrimento do que tem em comum e do que não tem, baseado nas amostras das suas espécies vivas em determinados locais, países ao redor do mundo. Temos aqui um exemplo do que seria as plantas evoluídas, as plantas mais completas, por exemplo, as plantas que a gente chama de gimnospermas. É uma planta que desenvolve-se, temos aqui o exemplo de árvores que está presente não só no Brasil como no mundo, só que ela se diferencia porque a sua semente ela é nua, ela não vem guardada dentro de uma polpa. Então, por exemplo, para a gente fazer uma essicata dessas plantas, a gente precisa tirar uma amostra da sua parte. A gente não vai tirar da madeira, mas a gente vai tirar, no caso, um galho, demonstrando o galho, o seu tipo de folha e como vem a sua semente. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma amostra de essicata do pinheiro, da araucária, do cedro ou da sequoia, nós vamos ter um modelo mais simples, onde, quando fizermos a coleta dessa amostra, vamos observar que a semente vem nua, é uma semente visível, a gente não vai encontrar ela dentro de uma polpa, ela vai vir já exposta. Então, é um exemplo de plantas gimnospermas, né? São plantas que têm essa característica e são plantas que elas, como demonstra na imagem, são árvores. E essas árvores, elas têm esse detalhe em relação ao armazenamento das suas sementes. Temos também aqui o outro exemplo do que seria as plantas angiospermas, que já são plantas mais evoluídas do que as gimnospermas, onde elas estão presentes em maior quantidade, não só no Brasil, aliás, vamos falar a nível de Brasil, né? Inclusive, essas amostras, essas imagens aqui que observamos são de angiospermas que compõem o ecossistema Caatinga, por exemplo, como é o caso do angico, do ipê roxo, da caraibeira, timbaúba, jucá e imburana. Esse exemplo que observamos é que essas plantas, elas são árvores também, como a gente falou das angiospermas, só que elas, diferente das gimnospermas, diferente das gimnospermas, as sementes elas vêm guardadas dentro de bagens, como é o caso do jucá, do angico, do ipê, da caraibeira, e também vêm guardadas em frutos com polpa, como é o caso da imburana, em algumas regiões do Nordeste chama também de amburana. Então, através dessas características dessas plantas, essas plantas superiores, elas se diferenciam
por conta do armazenamento da sua semente. E a semente é o material propagativo. Então é importante a gente ver esse mecanismo que a natureza criou, inclusive para a gente poder descrever, né, essas especialidades das espécies. Então, através dessas diferenças é que a gente compõe as informações taxonômicas, botânicas, para poder definir o hábito de tais vegetais, tá? Então, desmistificando aqui o que é uma gimnosperma de uma angiosperma, vamos partir para o objetivo do nosso projeto. E qual é o objetivo do nosso projeto? É demonstrar como coletar, identificar, documentar espécies como gimnosperma e angiospermas presentes no ecossistema Caatinga para o conhecimento sobre a flora regional. E esse conhecimento importantíssimo, até para a gente no futuro, a gente pode fazer um trabalho no Cerrado, na Mata Atlântica, no Pampas, e aí a gente entender a questão das variedades presentes, os tipos de plantas, e aí a gente ter, né, essas amostras das diferentes vegetações que temos, por exemplo, aqui no Brasil. O que é que a gente vai precisar para fazer esse trabalho? Então, esse trabalho inicialmente a gente começa também, teoricamente, né, fazendo essa busca, essa referência das árvores de gimnosperma e angiospermas presentes aqui no ecossistema Caatinga. E aí a gente faz algumas anotações, a gente escolhe uma área onde a gente vai fazer a coleta dessas plantas. E fazendo a coleta dessas plantas, o que a gente vai fazer? A gente vai anotar, né? A gente vai ter nosso caderno de campo, a gente vai anotar o dia da coleta, quais foram as plantas selecionadas, a data, o horário, quem coletou, não é isso? E o material que a gente vai usar para coletar. Não é uma técnica difícil, porém é uma técnica que a gente tem que respeitar o que eles pedem, né? Uma vez que a gente faz esse trabalho teórico e aí a gente identifica qual é a área que a gente vai coletar as plantas, a gente tem que preparar a situação que a gente vai pegar, né? Esse galho que vai ter a parte reprodutiva, o flor, fruto, junto com o galho e a flor, e a gente vai colocar num papel onde ele vai ficar disposto, né? Como se estivesse naturalmente, e aí vai perder a umidade para que a gente possa armazenar ele depois e aí preservar uma amostra daquele vegetal que a gente coletou. E identificar, né? Você tem que identificar, porque você não vai fazer só uma amostra, tem que fazer várias. E através dessa identificação, aguardar alguns dias para que continue o trabalho de preparo da essicata. Então, a nossa metodologia é essa. Primeiro, nós vamos formar grupos de alunos para que a gente consiga determinar qual vai procurar gimnosperma, angiosperma, enfim, né? Vamos dividir, né? Vamos escolher nossa área e aí dividir esses grupos formados, onde vai coletar as suas plantas, e aí vamos organizar a saída, porque normalmente a gente só pode coletar durante o dia, e é ideal que seja nas horas frias. Saber quais são as plantas que a gente pode coletar e a gente ter o cuidado, né, de estar com material bom para poder coletar a amostra da planta, esterilizar com água sanitária, água corrente e água sanitária, né, de uma planta para outra. O grupo identificar o material que foi coletado e armazenado da forma que a gente demonstrou, que é adequada. Logo após fazer essa coleta, a gente entender, né, a questão do sistema de prensa. Você vai colocar lá no papelão, no papel apropriado, e aí vai prensar ele, vai deixar alguns dias, você já identificou, né? E depois que você identifica e deixa ali perdendo a umidade alguns dias, a gente parte para a parte da estufa, né? Que também pode ser naturalmente, deixar elas alguns dias, mas aí a gente vai avaliando, né, se ela vai perdendo umidade. E após a gente observar que se ela perdeu a umidade, ficou de uma forma fixa, lá na forma que foi, lá no local que foi prensado, a gente vai iniciar a parte de costura no material, que deve ser o ideal, para que a gente consiga prender aquela amostra de vegetal só com alguns pontinhos, né, a linha específica, naquele papel específico. E depois que a gente faz essa costura, a gente vai resfriar essa amostra por alguns dias. E depois de resfriar, né, esse material que foi coletado, nós vamos partir para a parte de registro. Vamos escolher a plataforma correta e depois a parte de armazenar
no herbário. Se não for o herbário, a gente pode também estar fazendo o nosso banco de dados sobre esse estudo. E aí vai depender da escola que a gente está estudando, o professor que está nos orientando, mas a gente tem sim essa liberdade de promover esse trabalho e deixar para que as outras turmas consigam obter esse conhecimento e também repetir, né? E aí vem observando os resultados das diferentes espécies que serão coletadas. Após estabelecermos essa metodologia, conseguirmos extrair a melhor amostra de costura, aí armazenou, fez a identificação direitinho, guardou, a gente vai partir para a parte de estudar, buscar outras referências, né, para aquele vegetal e observar, por exemplo, se a gente coletou aqui uma planta angiosperma ou gimnosperma aqui no Nordeste, a gente observar nos bancos, que tem os herbários virtuais, que foi feito da mesma forma, a gente observar se as folhas, como a gente tem aqui esse exemplo dessa amostra de essicata preparada, como eu disse anteriormente, a gente prende, né, alguns pontos discretos aqui nas folhas, nos frutos, nos galhos, na folha, só realmente para poder fixar nesse papel que é o apropriado, e aí aqui o material etiquetado, identificar direitinho. Uma vez que a gente tem esse material, a gente vai partir para o estudo, a gente vai comparar, né, se essa espécie que a gente coletou aqui, se tem outra espécie que tem as mesmas características que nós conseguimos visualizar aqui na Caatinga, se no bioma cerrado, no bioma Mata Atlântica, no bioma savana, se tem uma planta igual ou semelhante a esse que a gente está trabalhando e se tem as mesmas características. Isso é uma linha de estudo muito interessante, a gente chama de estudos botânicos, taxonômicos, e é uma linha que é bem vista e inclusive para publicação no mundo todo. Aí, a partir dessa situação, a gente pode estar frequentemente fazendo a vistoria, né? Depois de armazenado, não só o estudo, mas a vistoria da conservação desse material, que, por exemplo, se a gente for guardar como amostra, como tem essa demonstração na figura aqui do meio, guardar em armários específicos, para que a gente tenha sempre um material bem conservado, para que esse material perdure, né? Fique disponível muitos anos, para que a gente tenha, sim, essa fonte de pesquisa sobre essa espécie, como observamos aqui na terceira imagem, onde o cientista que estava em busca de determinada espécie retirou do acervo e aí foi estudar. E aí, olhando aqui as folhas, os galhos, os frutos com um microscópio, e através dessa visualização, ele não só está estudando, como também está observando se o material está bem conservado, considerando a data que foi coletado e os estudos para essa espécie, comparando com outras plantas ao redor do mundo, né? Observando outros herbários. Então, gente, o nosso cronograma para a gente chegar a essa situação é o seguinte. Primeiro, nós vamos estudar muito, vamos pesquisar sobre a flora, né? E no caso aqui, como a gente está propondo a flora da Caatinga, ver os tipos de árvores, se são gimnospermas, se não são, se são angiospermas, se não são. A gente faz isso nessa primeira semana, lê bastante, discute. Na segunda semana a gente parte, né? Já que a gente fez esse primeiro planejamento de conhecer as plantas, definiu onde vai pegar essas amostras, aí a gente faz o quê? A gente forma nossos grupos e vamos partir para a coleta, para que a gente consiga preparar nossas essicatas, né, que é justamente coletar essas amostras, prensá-las e depois vir a fazer esse trabalho para ter essas amostras para estudo. E depois que a gente faz essas coletas, a gente documenta, como a gente demonstrou, né, costura, identifica, deixa lá no melhor armário, vai fazendo as análises, mas antes de terminar esse trabalho, essas 3 semanas, vamos apresentar de um grupo para o outro, que foi que a gente conseguiu, vamos observar se está tudo costuradinho, vamos comparar com as imagens das essicatas de outros herbários. No caso, não sabemos ainda se vamos colocar em herbário, mas de qualquer forma vamos ter essa disciplina para a gente trabalhar cientificamente e depois a gente observar no Bioma Brasil, em outras plataformas que falam sobre herbários, como é que as outras amostras de plantas foram capturadas e como é que estão disponíveis para estudos. E o que é que vai ser avaliado com tudo isso que a gente vai fazer? Vai ser avaliado o quê?
tudo que foi feito vai ser avaliado, a participação, a formação dos grupos, a interação, a preparação das essicatas, a qualidade e a clareza de tudo isso que a gente está fazendo, né? Vocês vão discutir uns com os outros, vão apresentar uns com os outros. E aí nós vamos, inclusive, avaliar a criatividade, caso vocês desenvolvam outras formas de costura, outra forma de armazenamento, e como vocês vão apresentar isso, além de ter a amostra, né? A parte da criação da escicata, como é que vocês vão representar isso visualmente para outros grupos, tratar sobre os assuntos, e aí falar também sobre a questão da conservação das espécies e também sobre a importância do conhecimento das vegetações. E aí, gente, que a gente vai concluir? Diante de tudo isso que a gente falou, né, resumidamente, a gente trazer esse contexto de natureza, de revelar as diferentes espécies, como é que a gente pode ter uma amostra realmente vegetal ali, preservar por muitos anos, e aí a gente entender, né, a diferença de uma espécie para outra. Para que a gente vai fazer tudo isso? Para a gente possa concluir a importância de estudo dessas amostras vegetais, entender a disposição disso na natureza, onde pode ser localizado, a consciência ambiental, a promoção dessas disciplinas, né, de taxonomia, de botânica, e também engajar, né, os alunos para que tenham curiosidade sobre esse universo da ciência, que é justamente entender o comportamento, o hábito das plantas através dessas amostras coletadas em diferentes locais. Espero que vocês tenham gostado desse projeto e que vocês façam ele de uma maneira bem prática, que se envolvam, que tenham um bom embasamento teórico. E muito obrigada.